Você pode estar com os olhos abertos, falando, se movimentando, cumprindo tarefas, fazendo planos, e ainda assim estar completamente adormecido por dentro. Pode parecer que está escolhendo seus caminhos, que está no comando da sua vida, mas será mesmo? É possível atravessar décadas inteiras acreditando estar consciente, quando na verdade estamos apenas repetindo comandos invisíveis, programações mentais, que operam no fundo da mente como um sistema autônomo. E o mais intrigante, isso não tem nada a ver com inteligência. Muitos vivem uma vida aparentemente bem-sucedida, mas não percebem que estão apenas encenando os mesmos enredos antigos com cenários novos. A grande armadilha é confundir a capacidade de perceber o mundo com o ato de estar verdadeiramente presente nele. Parece sutil, mas essa diferença muda tudo. Porque uma coisa é notar o que acontece, outra, completamente diferente, é estar desperto o suficiente para não ser arrastado pelas correntes silenciosas do pensamento compulsivo. Dentro da mente, existe um mecanismo ativo constante que projeta pensamentos, julgamentos, histórias. Um fluxo tão contínuo e envolvente que raramente questionamos de onde vem. A maioria das pessoas não pensa, elas são pensadas. É um teatro interno onde o palco está sempre iluminado, mas o espectador real está ausente. Esse estado mental automático é tão amplamente compartilhado que acabou sendo normalizado como vida consciente. Mas será que isso é consciência? Ou apenas uma maneira sofisticada de continuar sonhando, mesmo depois de acordar? Estar presente é completamente diferente de apenas existir. A mente acredita que pensar é o mesmo que viver acordado. Mas pensar, nesse estado automático, é como soprar poeira para todos os lados, acreditando estar limpando a casa. São memórias recicladas, crenças herdadas, ideias repetidas, que soam atuais, mas que apenas repetem um velho disco riscado. Despertar, neste contexto, não é só abrir os olhos para o mundo externo. É olhar pela primeira vez para dentro. É reconhecer que há uma parte de você que não grita, não argumenta, não julga, apenas observa. Uma presença silenciosa que sempre esteve aí, intacta, esperando que você a perceba. Talvez o verdadeiro sinal de inconsciência não seja a ausência de pensamento, mas o excesso. Talvez o barulho da mente seja menos um sinal de vitalidade e mais um lembrete de que esquecemos como é estar vivos de verdade. E aquela voz que você escuta aí dentro, aquela que comenta tudo, julga tudo, interpreta tudo, ela fala com sua entonação, seu vocabulário, suas emoções. É tão convincente que parece ser você. Mas será? Essa voz não é neutra. Ela molda tudo, a forma como você vê os outros, como vê o mundo, como se vê. Ela é o filtro, e o filtro, por estar sempre presente, se confunde com a própria realidade. Mas uma coisa precisa ficar clara. Essa voz não é o que você é. Ela é apenas o eco mais alto de um sonho que nunca foi questionado. Mesmo quando tudo ao redor está calmo, ela continua narrando, antecipando, analisando. E o mais curioso, quanto mais ela fala, menos consciência existe. Porque a verdadeira consciência não faz barulho. Ela não precisa provar nada, apenas está. E enquanto essa tagarelice mental domina o palco, essa presença silenciosa, o verdadeiro eu, permanece esquecida nos bastidores. O grande desafio é que essa voz não parece uma coisa da mente. Parece você mesmo. É íntima, familiar, constante. Mas é justamente por isso que ela prende. Ela cria uma identidade. E essa identidade construída pela repetição passa a comandar sua vida. Mas por trás desse personagem, criado por palavras, hábitos e lembranças, existe algo que nunca muda. Uma presença que não precisa ser construída, que já está aqui. E para acessá-la, o ruído precisa diminuir. Ou ao menos, você precisa reconhecê-lo. Isso exige presença real. Testemunhar a mente em movimento sem se confundir com ela. E a verdade é que a maioria acredita estar no controle dos próprios pensamentos. Mas olhe de perto. Você decide o que pensar. Ou os pensamentos simplesmente surgem, como nuvens atravessando o céu.
Eles vêm sem serem chamados. Levam você por memórias antigas, expectativas futuras, conversas imaginárias. Cada um carrega uma carga, um julgamento, um medo, uma emoção. E quando você se identifica com isso, acredita ser o autor de algo que apenas está acontecendo através de você. Pensar nesse estado não é um ato criativo. É apenas um reflexo automático, uma resposta do sistema. Um programa rodando em segundo plano, alimentado por tudo o que você viveu, ouviu, temeu ou desejou. E esse programa gera a ilusão de um eu pensante, um personagem que se sente no controle, mas que apenas reage conforme o script. É por isso que a vida parece previsível, porque você repete padrões emocionais, toma decisões que depois se arrependem, sente que não muda apesar de querer, porque o roteiro é antigo. E a mente, nesse estado, não responde, ela apenas reage. Reação é automática, é a velha emoção retornando. Uma palavra mal colocada, um olhar estranho, e lá vem a tempestade. Mas isso não é o agora, é o passado invadindo o presente. A personalidade que você acredita ser é construída a partir dessas reações, um reflexo emocional de tudo o que não foi digerido. E como foi repetida por tantos anos, essa personalidade parece sólida, mas o que parece solidez é apenas repetição. Cada situação vivida é filtrada por essa estrutura. Você não vê o que está acontecendo, você vê o que o seu condicionamento permite ver. A liberdade não começa quando você tenta controlar o pensamento. Começa quando você percebe que não é ele. É quando surge espaço para algo novo, algo que não vem do passado, que não está condicionado, que apenas é. E esse algo só aparece no silêncio, só floresce quando a necessidade de reagir se dissolve. Porque no fim, talvez o sofrimento não seja apenas algo que acontece, talvez ele seja uma âncora que o ego usa para se manter vivo. O drama interno dá ao eu uma razão para continuar existindo. E o mais curioso, mesmo que doa, ele nos faz sentir que somos alguém. Cada memória dolorosa, cada narrativa pesada, cada pensamento recorrente se torna um tijolo na construção da identidade. E essa identidade se apega ao sofrimento porque ele fornece combustível. Mas você não é o sofrimento, não é o pensamento, nem a história. Você é o espaço onde tudo isso acontece. O silêncio por trás do barulho. A presença que observa e permanece. Sabe quando um simples olhar, uma palavra ou até um cheiro trazem à tona uma dor que você jurava já ter superado? Como se aquele momento do passado estivesse acontecendo de novo, com a mesma intensidade. Isso acontece porque o ego não quer esquecer. Ele não revive o sofrimento para curar, mas para se sentir real. Ele se sustenta nos conflitos, nas feridas abertas, porque enquanto há dor, há identidade. O ego se fortalece quando está em oposição contra alguém, contra uma memória, contra a vida. Ele transforma situações neutras em ofensas pessoais, cria monstros invisíveis e alimenta pensamentos que nos mantêm presos em ciclos de raiva, culpa, autopiedade, não porque queremos sofrer, mas porque, no fundo, o sofrimento se tornou familiar. E tudo o que é familiar, mesmo que machuque, dá uma sensação estranha de segurança. Quando esse mecanismo está ativo, mesmo os momentos de paz viram um silêncio desconfortável. A mente começa a procurar defeitos, injustiças, algo para consertar. O ego odeia o silêncio. Ele precisa de ruído, de problema, de drama, porque o silêncio ameaça sua existência. E como todo vício, esse padrão se repete automaticamente, escondido sob o disfarce do hábito. Por isso, o verdadeiro desafio não é acabar com o sofrimento, mas encarar o fato de que há uma parte de nós que não quer deixá-lo ir. E quando isso é visto com honestidade, quando você reconhece que o sofrimento é mantido não só pelas circunstâncias, mas por uma estrutura mental que se acostumou com ele, então algo começa a se abrir. É sutil. É como se uma luz começasse a brilhar numa sala há muito tempo trancada.
A consciência não vem com fogos de artifício, ela chega em silêncio, observa sem julgar, sente sem se apegar. Mas enquanto isso não acontece, muitas pessoas seguem vivendo como se estivessem acordadas, mas dormindo por dentro. O corpo se move, as tarefas são cumpridas, os compromissos mantidos, tudo parece normal. Mas por trás do funcionamento impecável, falta algo essencial: a presença, a verdadeira consciência de estar aqui. E o mais curioso é que essa ausência não é percebida porque tudo funciona. Os dias passam, os problemas surgem e são resolvidos. Há risos, conquista, distrações. Mas há também um vazio sutil, um cansaço que não vem do corpo, uma inquietação sem nome. Vivemos repetindo os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, reagindo da mesma forma. E mesmo quando algo novo acontece externamente, por dentro, tudo permanece igual, porque a presença não está ali. E sem presença, até mesmo o silêncio vira ruído, e a beleza perde a profundidade. Você já reparou como muitos sorrisos parecem vazios? Como as conversas se tornam repetitivas? Como há uma pressa constante para chegar em algum lugar, mesmo sem saber para onde? Isso não é por acaso. É o reflexo de um mundo que valoriza a produtividade, mas esqueceu como é simplesmente estar. A máquina social não exige que você esteja desperto. Ela só quer que você funcione, que consuma, produza, repita. E assim, confundimos movimento com vida, correria com propósito. Mas viver intensamente não é o mesmo que estar sempre ocupado. Muitas pessoas parecem estar bem-sucedidas, mas lá dentro se sentem perdidas, como se algo estivesse tentando emergir, mas não encontrasse. Há um quarto estado da mente que poucas pessoas conhecem. Não é o sono profundo, nem o sonho, nem esse estado funcional que chamamos de vigília. É algo além disso, uma consciência que não depende da mente, nem do corpo, que não precisa entender, controlar, resistir. Ela simplesmente é. Esse estado não pode ser criado porque ele já está aqui. Ele só está encoberto pelo barulho dos pensamentos, pelas camadas de condicionamento. E você não precisa fazer esforço para alcançá-lo, porque ele não está distante. Basta parar apenas por um instante e observar sem se envolver. Entre um pensamento e outro, há um espaço, um silêncio vivo, uma presença que não exige nada. Ali está o verdadeiro acordar. Ser consciente não é abandonar a vida. É vivê-la com clareza, não preso a papéis ou histórias mentais, mas enraizado no agora. É perceber que, mesmo no caos, pode haver paz. Mesmo no movimento, pode haver presença. É disso que falamos quando falamos de despertar espiritual. Não de um evento místico espetacular, mas do retorno àquilo que nunca saiu de você. O que é extraordinário na consciência não é a distância, mas a simplicidade. Ela não está escondida em algum lugar remoto ou inacessível. Ela apenas não se encaixa nos moldes do que a mente foi treinada a buscar. Estamos acostumados a pensar que o que tem valor precisa ser complexo, elaborado, quase misterioso. Mas a consciência verdadeira é silenciosa, discreta. E é justamente por isso que ela costuma ser ignorada. A mente gosta de decifrar enigmas. Ela quer entender tudo com lógica, conceitos, ideias. Mas a consciência não se traduz em palavras, nem se limita ao pensamento. Ela só pode ser percebida no espaço que surge quando paramos para observar. Um silêncio vivo, uma presença quieta. Muita gente passa a vida esperando um evento grandioso, uma revelação, uma experiência sobrenatural, um sinal do universo, para então acreditar que despertou. Mas a consciência desperta não chega com fanfarra. Ela se revela num instante sim. Quando você percebe que está aqui, sem precisar ser ninguém, sem carregar a bagagem da sua história. Mesmo que a mente volte a se agitar, mesmo que velhos padrões tentem recuperar o controle, algo dentro de você já mudou. Porque uma vez que você experimenta esse estado de presença, mesmo que por segundos, uma semente é plantada. E ela não pode mais ser esquecida. No mundo de hoje, muito da busca espiritual gira em torno da promessa de elevação.
um novo estado, uma frequência mais alta, uma vibração superior. Mas há uma ilusão sutil nessa promessa. Ela parte da crença de que ainda não estamos lá, de que a consciência está em outro lugar, em outro tempo, em outro você. Mas a consciência verdadeira não precisa ser conquistada. Ela não precisa ser construída, nem melhorada. Ela apenas precisa ser notada. Ela é o pano de fundo silencioso, por trás de tudo o que você acredita que precisa alcançar. O erro comum está no esforço de tentar chegar até ela com a mente. Mas a mente funciona através do esforço, da comparação, da tentativa de controle. A consciência não. Ela não se impõe. Ela se revela quando há espaço. Quando a mente, mesmo por um breve instante, solta as rédeas e para de interpretar tudo. E nesse instante, aquilo que sempre esteve presente pode finalmente ser visto. É possível passar décadas dentro de caminhos espirituais, filosofias sofisticadas, técnicas exóticas, sem nunca tocar essa presença direta. Porque enquanto a busca, há movimento. E a consciência pura não está no movimento. Ela é o espaço onde o movimento acontece. O verdadeiro despertar não acontece para o buscador. Acontece quando o buscador percebe que não há nada a ser buscado. Isso não significa que você não terá mais dificuldades, emoções, altos e baixos, mas muda a maneira como você vive tudo isso. Você começa a perceber que não é o pensamento que passa, nem a emoção, nem a história. Você é aquele que observa. E nesse espaço de observação, surge algo profundamente libertador. Não é a liberdade de mudar o mundo à sua volta, mas a liberdade de não se perder mais tão facilmente nele. A liberdade de permanecer presente, mesmo no meio do caos. De continuar consciente, mesmo quando a mente tenta comandar o palco. Talvez o mais importante seja compreender. Não existe um momento exato em que isso começa. A consciência não chega. Ela é reconhecida. E o que impede esse reconhecimento não é a ausência dela, mas o excesso de barulho em volta. Mesmo em meio ao turbilhão, há algo em você que ainda está ali, olhando. E isso é suficiente para dar início a uma mudança real. Uma mudança que não depende do tempo, mas da presença. Você é o que permanece quando tudo o mais muda. A mente continuará criando pensamento. O corpo continuará sentindo. As emoções continuarão vindo e indo como ondas, mas com consciência há um espaço entre você e tudo isso. Esse espaço não é frieza, é clareza amorosa, é a percepção de que a vida pode acontecer sem que você precise ser arrastado por ela. Você não precisa mudar a história da sua vida para despertar. A verdadeira transformação acontece quando você vê que não é a história, é o pano de fundo, onde tudo se desenrola. E mesmo que você continue com seus papéis trabalhando, aprendendo, construindo, se relacionando, algo em você já não está mais adormecido. Você não se confunde mais com o personagem, porque reconheceu quem é por trás dele. E quando esse reconhecimento se torna estável, o mundo continua como sempre, cheio de contrastes, impermanência e desafio. Mas você não se perde mais neles com tanta facilidade. Você observa, você está desperto e o sonho continua. Mas agora, você sabe que está sonhando. Se esta mensagem ressoou com você, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também busca esse despertar silencioso. Deixe nos comentários sua experiência, sua reflexão, sua presença. Gratidão por caminhar comigo. Nos vemos em breve.